Olá pessoal, professor Paulo aqui, bem-vindos ao nosso ambiente de física. Hoje nós vamos entender e compreender como se dá a terceira lei de Newton, tá? Antes de eu falar sobre a lei de Newton, eu quero falar para vocês que eu estou gravando esse vídeo aqui na sala de aula, na escola, e o áudio vai ficar um pouco com eco, porque eu estou dentro da sala de aula vazia, tá? Então vamos lá para a terceira lei de Newton. É o seguinte: antes de eu definir a terceira lei, eu vou falar primeiro o conceito de força. Força é o resultado da interação entre dois corpos. E essa força ela pode ser de contato ou de atração. A gente vai falar mais sobre essas duas formas aí no decorrer do vídeo, tá? Ou seja, um corpo produz uma força e o outro corpo a recebe, certo? E aí é o seguinte: Newton percebeu que em uma interação entre dois corpos, um exerce uma força sobre o outro, que por sua vez esse devolve a força ao primeiro, né? Então há uma interação aí, uma troca de força entre dois corpos, quando eles se interagem. Newton percebeu que toda ação, ou seja, toda força, correspondia a uma reação. Toda força que era aplicada no corpo, esse corpo a devolvia em o que ele chamou de reação. E assim ele postulou sua terceira lei, que diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação, de mesmo módulo e mesma direção e de sentidos opostos, tá? Essa daqui é o enunciado da terceira lei de Newton, bem simples de se entender, tá? E eu acredito que não vai ter dificuldade para a gente entender a aplicação dela. É o seguinte: essas forças de ação e reação não se equilibram e não se anulam. Mas por que elas não se equilibram, já que elas têm os mesmos valores e sentidos opostos? É porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Esse enunciado ele é interessante para a gente responder algumas questões posteriormente, tá? Vou apresentar para vocês algumas imagens com a aplicação da terceira lei de Newton. Nessa primeira aí a gente vê o seguinte: a gente vê duas bolinhas, né, dois corpos se interagindo e sendo repelidos em sentidos contrários, um par de forças, ação e reação. Nesse segundo exemplo acontece a mesma coisa, né? O corpo A é o canhão e o corpo B é a bola com que ele arremessa. A mesma força que a bola é arremessada em um sentido, o canhão também é arremessado no outro sentido, né? Dando aí um par de forças, ação e reação. Nesse terceiro exemplo, há uma pessoa caminhando. Ao caminhar, você está exercendo a terceira lei de Newton. Por quê? Porque você empurra o chão com uma força e o chão lhe devolve essa mesma força em sentido contrário. E assim é que é o processo de caminhar, né? Um par de ação e reação. Aqui, ó, nessa daqui, a maçã está sendo atraída para o centro da Terra, né, que será uma força de atração. A Terra atrai a maçã e a maçã atrai a Terra também, certo? E essa é a interação entre as duas forças. Nesse terceiro exemplo aí, se assemelha muito com o segundo, nesse quarto exemplo, né? O tiro, né, da espingarda aí, a mesma força com que ele sai, ele também arremessa para trás o atirador, né? Nesse último exemplo aqui, a bola atinge a cara do homem aí, né? Com a mesma força que a bola atinge o rosto também atinge a bola. Só que acontece algo interessante nessa interação, né? Que é o seguinte: essas forças, elas terão mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. E apesar de serem forças de mesma intensidade, provocam efeitos diferentes. Concorda comigo? Por exemplo, quando a bola acerta o rosto do homem, a bola não vai sentir dor, mas o homem vai sentir dor, né? Os efeitos por essa ação e reação são diferentes. Aqui tem uma aplicação, né? É uma aplicação bem prática do uso da terceira lei de Newton, da ação e reação, que é o lançamento de um foguete, né? Então, como que acontece? Por que o foguete sobe, né? Exatamente pela aplicação da terceira lei de Newton, tá? Esse exemplo também está lá no roteiro de vocês, sugiro que vocês leiam ele, eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Aí, dentro do conceito da terceira lei de Newton, temos o emprego de algumas forças que é fundamentais para que a gente compreenda melhor os estudos de Newton. Por exemplo, a reação normal de uma superfície de apoio, que é a força normal, que é dada pela letra N. É o seguinte: temos aqui 3 exemplos onde temos uma mala, né, uma bolsa, uma mala, apoiada sobre uma mesa e algumas forças agindo sobre ela. No primeiro exemplo, na letra A, na figura A, ela está sobre a superfície, descansando sobre a superfície, e nela está sendo atuada duas forças. A força peso para baixo, que é a força que a mala faz na superfície, na mesa,
e a força normal, que é a força que a mesa faz na mala, tá? E nos outros exemplos, a gente vê que tem a interação de mais uma força, que é a força normal para cima, que a mesa faz na mala, a força para baixo, peso, que é a força que a mala faz na mesa, né? A força com que a mala é atraída para o centro da Terra, e uma forçazinha puxando para cima. Perceba que como a mala não saiu do lugar, a força normal mais a força F, que é a força que a pessoa está puxando, ela tem que ser igual à força peso para baixo, porque não conseguiu tirar a mala de cima da mesa, tá? É um pouco teórico essa parte, até um pouquinho chata da gente da gente conseguir compreender tudo que está envolvendo aqui, tá? Aí é o seguinte, ó, tem uma explicação aqui formal e escrita. A bolsa interage com a superfície da mesa aplicando uma força sobre ela, que foi o que eu falei para vocês. Pela terceira lei de Newton, também a mesa também exerce uma força sobre a bolsa, né? Essa força de reação que a superfície exerce sobre o objeto apoiado é denominado força normal, tá? Essa força a partir de agora, a gente vai trabalhar muito com ela. E a força peso, que é a força para baixo, né, que é a força com que a Terra atrai os objetos, ou que os objetos são atraídos para o centro da Terra, é calculado por essa fórmula aí, ó. Força peso é igual à massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. E essa gravidade aí, né, aqui na Terra, ela mede aproximadamente 9,8. Só que a gente usa para efeito de cálculo, para ficar mais simples o cálculo da gente, a gente costuma usar 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Alguns exercícios a gente vai usar 9,8 e outros a gente vai usar 10. Tá? Além daquela força ali, tem a força de tensão, que é aquela força exercida sobre fios, sobre corda, que prende algum objeto, né? Não vou me estender muito em falar sobre essa força não, tá? A gente só vai conhecer que ela existe. E dentro também dessa força aí tem a força elástica, que é a força aplicada sobre molas, sobre objetos que têm elasticidade. E é o seguinte, ó, ela foi desenvolvida, né? Ela foi trabalhada pelo Robert Hooke, né? Que também é conhecida como a lei de Hooke. E ela é o seguinte, né? Ela vai ser calculada através dessa formulazinha. Força elástico é igual a uma constante elástica, vezes x, que esse x é a deformação, tá? Aqui embaixo tem as especificações de cada elemento da fórmula, tá? E a gente vai calcular um exemplo na próxima página de slide. A gente vai calcular um exemplo aplicando essa fórmula aí, tá? Esse x é a deformação da mola, quanto a mola pode ser comprimida ou alongada, ok? Olha aqui, ó, temos uma mola aí no exemplo A e no exemplo B, e ela foi comprimida por uma força peso aí, né? Vamos atribuir alguns valores para ela para a gente fazer o cálculo. Ó, vamos imaginar que a mola, antes de ser alongada, ela media 100 centímetros, 1 metro. E depois que ela foi alongada, ela media 1,50. Daí nós temos que a deformação dela, o x, é igual a 50 centímetros, né? A deformação dela, 50 centímetros ou 0,5 metros, é a mesma coisa. E o que a gente tem? A gente tem a massa do objeto desse balde aí, vamos supor que a massa dele seja 500 gramas. E a gente vai calcular agora, a gente vai descobrir a força elástica para que a gente consiga encontrar a constante elástica dessa mola. Como que a gente vai calcular isso? Assim, ó, a força normal, ela é igual à força peso. A força elástica, como a mola está no sentido para baixo, essa força elástica, ela é igual à força peso, beleza? E aí ela é calculada por essa fórmula, P, que a força peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a massa do meu objeto é 0,5 metros e a gravidade é 10, dando um total da força peso de 5 newtons, né? 0,5 vezes 10 dá 5 newtons. Com isso, eu consigo descobrir a minha força elástica, porque a força elástica, nesse meu exemplo, como ela é para baixo, ela é igual à força peso. Então, minha força elástica é igual a 5. Agora eu consigo aplicar na fórmula e descobrir quanto vale a constante elástica, tá? Vou aplicar na fórmula inicial. E aí nós temos ela, a força elástica é igual a K, que é a constante que eu quero descobrir, vezes a deformação da mola. Então, bora aplicar os valores? Ó, 5 é a força elástica, né? A força elástica, que é igual a força peso, ela mede 5. A minha constante, eu não sei quanto ela mede, eu vou ter que descobrir. E a deformação da mola mede 0,5 metros, que a gente descobriu no comecinho da questão.
Fazendo a devida operação, passando esse 0,5 dividindo, nós vamos ter a constante é igual a 5 dividido por 0,5, e a nossa constante ela mede 10 newton por metro, tá? Um exemplozinho tranquilo. Se você não compreendeu da primeira vez, você tente voltar o vídeo e ver de novo, tá? Porque não é um exemplo tão difícil. A gente vai trabalhar com esses exemplos aí nos exercícios do roteiro, ok? Tem aqui uns exemplos resolvidos, onde aplica-se a força de tensão, né? Não vejo tanta necessidade da gente trabalhar com esse exemplo aqui. Ele está bem detalhado, acho que uma análise rápida sobre ele, vocês vão conseguir identificar o que está acontecendo em cada corpo, né? Eu só vou falar duas coisinhas aqui sobre esse exemplo, né? Que para responder exemplos dessa forma, a gente precisa olhar os blocos separadamente e observar as forças que estão atuando sobre ele, né? Fazer o gráfico, desenhar as forças que atuam sobre ele, para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo ali. Então, o bloco A e o bloco B, eles foram divididos aqui, né? Eles foram divididos aqui estão eles, o bloco A e o bloco B. E é o seguinte, no bloco A, a gente tem a força de tensão que o fio exerce no bloco, e o bloco tem a força peso para baixo, né? E também tem a força que o bloco B faz no bloco A, ok? E o bloco B tem o seguinte, tem a força de tensão, que é o fio puxando ele para cima, e a força peso para baixo. Então, nesses blocos aí, essas são as forças que estão interagindo, tá? A gente vai trabalhar mais ainda sobre essas forças que atuam sobre os corpos, tá? Aqui tem mais dois exemplos. Nessa daqui, a gente tem dois blocos também, um sobre o outro em cima da mesa, e a gente precisa identificar as forças que atuam sobre esses blocos aí, Vamos imaginar aqui o bloco A, é o seguinte, no bloco A, aqui o bloco A, a gente colocou ele separado aqui, Aqui está o bloco A, tá? E ele está em cima do bloco B. No bloco A, o que está acontecendo? Tem a força peso para baixo, que é a força que ele exerce sobre o bloco B, e o bloco B faz uma força para cima. O bloco A, ele sente uma força que o bloco B exerce sobre ele. Já no bloco B, ele sente a força que o bloco A faz nele, ele sente a força peso para baixo e a força normal para cima, que a superfície exerce sobre ele, tá?